Jesus, nosso Salvador. Jesus, o Cordeiro de Deus. Lucas capítulo 22, do versículo 63 ao versículo 71. Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 38 e do versículo 44 ao versículo 56. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Caifás, o sumo sacerdote, e os outros homens se reuniram para julgar Jesus. Na verdade, eles já tinham decidido matar Jesus, mas precisavam provar que Jesus tinha cometido algum crime. Não acharam nenhum, pois Jesus não havia feito nada de errado. Então, Caifás perguntou se era o Filho de Deus. Jesus respondeu que sim. Caifás disse: não precisamos de mais provas. Ele falou contra Deus. Todos concordaram e disseram que Jesus tinha que morrer. Bateram, cuspiram, cobriram o rosto, deram socos nele. Os homens disseram que era culpado pelo crime de falar contra Deus. Então levaram para o palácio de Pôncio Pilatos, o governador romano. Se matassem Jesus durante a festividade da Páscoa, poderia causar confusão, mas se conseguissem que os romanos o executassem por um crime contra o governo, tiraria a responsabilidade dos judeus perante o povo. Não disseram a Pilatos que condenaram Jesus por blasfêmia, mas inventaram outras acusações. A primeira pergunta a Jesus: você é mesmo rei? Jesus respondeu: sou, mas não deste mundo. Com esta resposta, mandou para Herodes, que zombou de Jesus e mandou de volta a Pilatos. Jesus seria condenado se Pilatos ordenasse, e Pilatos não estava achando Jesus culpado de nada e não queria matar Jesus. Tudo isso estava acontecendo na Páscoa e, nessa época, o imperador soltava um prisioneiro judeu para agradar o povo. E Pilatos pensou: já sei, vou colocar Jesus como um preso assassino e perguntar quem deve ser solto. Só que o plano de Pilatos não deu certo. Barrabás foi escolhido pelo povo e foi solto. Pilatos não queria que Jesus fosse crucificado, então mandou que fosse chicoteado. Os soldados colocaram uma capa vermelha em Jesus para zombar. Você não é o rei dos judeus? Então, essa é a sua coroa. Espancaram e colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Mesmo espancado, o povo gritava para crucificar Jesus. Pilatos não teve jeito. Mandou que Jesus fosse crucificado. Jesus teve que carregar a sua cruz até o local onde seria crucificado e, no caminho, como a cruz era pesada, obrigaram um homem chamado Simeão a ajudar Jesus. Quando chegaram ao monte chamado Calvário, pregaram Jesus na cruz. Mesmo com tudo que fizeram a Jesus, ele continuou amando aquelas pessoas e pediu para Deus perdoar. Antes de morrer, Jesus disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Mas a história de Jesus não terminou aqui. Algo maravilhoso aconteceu. Jesus morreu, mesmo sendo inocente e não tendo feito nada de errado, mas morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Os judeus e romanos acharam que a crucificação de Jesus era o fim,
mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos mostrar que ele é realmente o Filho de Deus e estava disposto a nos dar a vida eterna. O corpo de Jesus foi levado para uma caverna e havia uma pedra enorme para fechar. E Pilatos colocou guardas no túmulo de Jesus para que o corpo não fosse roubado e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Na manhã de Páscoa, Maria Madalena foi com produtos para passar no corpo de Jesus. Mas a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Ela foi correndo avisar os discípulos, Pedro e João. Maria Madalena estava chorando e um homem perguntou por que estava chorando. Pensando que fosse o jardineiro, respondeu que o corpo do seu Senhor não estava mais lá. Maria reconheceu a voz e ela respondeu: Mestre! Reconheceu o Filho de Deus e ficou feliz. A ressurreição de Jesus serviu para salvar todos nós do pecado e nos dar a vida eterna. Jesus pediu a Maria Madalena que ela contasse a todos o que ela tinha visto. Jesus vivo, para que todos realmente pudessem crer que Ele é o Filho de Deus e tem poder para nos salvar e dar a vida eterna. Da mesma forma, podemos contar aos outros sobre o amor, para que tenham esperança de ver seus pecados perdoados e tenham a vida eterna. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus. Efésios 1:7.